Alô, meu querido irmão, minha querida irmã. Dom Sebastião, com satisfação, está chegando até você hoje, nesta quinta-feira abençoada, para sempre levar uma mensagem, contar uma história, levar um testemunho que ajuda você a viver melhor. Hoje nós celebramos a festa de Santa Brígida. É uma mãe de 8 filhos, e entre os quais uma santa, Santa Catarina da Suécia. Essa mulher que ficou viúva dedicou-se totalmente à oração, à vida muito humilde e pobre, procurando seguir a Cristo Jesus na sua vida e na sua comunidade. Por isso que eu fiz questão de contar a história de Santa Brígida, porque eu sei que muitas mulheres estão me ouvindo e também são verdadeiras santas que estão assumindo a sua missão na sua casa, levando e testemunhando a fé. Vamos agora ouvir o evangelho de hoje, que é Mateus 13, 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Minha querida irmã, meu querido irmão, hoje Jesus está falando porque ele conta muita mensagem através de parábolas. As parábolas são histórias que Jesus falava ao povo, tirando dos fatos da vida, do cotidiano. Às vezes usava a imagem do campo, como a semente, como a ovelha. Às vezes ele falava também do relacionamento humano, como as famosas parábolas do filho pródigo, que é tão bonita, e a do bom samaritano também, que este ano tem sido objeto da nossa reflexão da campanha da fraternidade. Nós todos gostamos de ouvir as parábolas de Jesus, porque elas são fáceis de nós entendermos a mensagem, embora nunca vamos esgotar o conteúdo. Cada vez que nós ouvimos uma parábola,
ela tem sempre a nos ensinar. Então, eu gostaria de chamar a atenção porque nós estamos agora vivendo esse tempo do isolamento. E uma das coisas importantes que nós precisamos aproveitar nesse período é a arte de contar histórias para nossas crianças, os filhos e os netos. Eles gostam muito de histórias, ficam sempre aguardando quando você vai falar algo bem concreto da vida para eles. Vejam, eu sempre lembro um poema de um escritor que ele contava que uma vovozinha gostava de contar histórias e ela estava com seus netos. Havia já contado 1, 2, 3 histórias e de repente a sua netinha disse: vovó, conte mais uma história. E a vovó começou a contar a história e logo em seguida as crianças dormiram no seu colo. As histórias, elas tranquilizam. As histórias marcam nossas vidas. Outro dia eu tomei a iniciativa de assistir um filme com os jovens vocacionados. E eu vou contar o resumo da história para vocês. Esse filme se chama O Menino que Descobriu o Vento. É baseado num fato real, lá na África. O pai tinha um filho muito inteligente. E o pai fez todo o sacrifício de colocar o seu filho lá na escola. Este menino, ele era estudioso e aprendeu muito de como produzir eletricidade. E o pai vivia num lugar muito seco, onde faltava a água e a plantação muitas vezes morria por falta d'água. A pobreza era muito grande. E aí um dia esse filho, ele chegou para o pai e disse: pai, eu descobri algo. Nós vamos, graças a uma experiência que eu tenho, nós vamos produzir água através do vento. E o pai ficou logo curioso. Só que o filho disse: mas pai, eu preciso do pneu da sua bicicleta para justamente ajudar a produzir a água. Então o pai diz: como eu vou dar minha bicicleta e como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer as minhas viagens? E o pai resistiu, porque o único bem que ele tinha valioso era a bicicleta. Depois, o filho ficou insistindo até que o pai cedeu a bicicleta e este menino conseguiu fazer um catavento que, graças à sua inteligência, ele pôde produzir água, tirando água do poço e molhar o terreno onde o pai produzia. E assim foi uma grande mudança na vida da família. Essa história estou contando para vocês porque é importante a gente contar coisas positivas para os filhos, para os netos. Você contando a história de alguém que enfrentou dificuldade, isso dá força para eles vencerem. Este menino muito pobre, ele soube
convenceu o pai e ajudou a transformar a vida da família. Assim, as histórias de Jesus. As parábolas são para que nós possamos entendê-las e a nossa vida se transformar para melhor. Que Deus abençoe a você, abençoe sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.